Nós estamos online no Instagram, amém? Né? Você que está em casa, boa noite em nome de Jesus, graça e paz, seja bem-vindo. Estamos aqui no nosso culto de jovens, os Radicais Livres Bretim. Eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, né? Você que está aí na sua casa, prepare todo o ambiente para este culto, amém? Porque você também vai receber do Senhor. Então chame os seus filhos, se você é casado, tem filhos. Se você não é, né, está no seu quarto, feche a porta. Desconecte de tudo aquilo que pode te atrapalhar, para que você possa receber do Senhor nesta noite. E você que está aqui presente, né, lá no Instagram é Videira Betim. Se você puder também compartilhar esse link com seus amigos, parentes, para que eles também sejam abençoados através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. O título da palavra que eu vou ministrar para vocês hoje é Jovens que Vivem pela Fé. Né, a gente vai entender algumas coisas em relação à fé. O que é a fé? Como podemos ter fé? E como a fé é manifestada? Então, vou tentar responder essas 3 perguntas em nome de Jesus. Né, vocês aí, eu creio que vocês leem a Bíblia. Vocês são Jedi de Bíblia, então eu peço a vocês, né, quando eu citar uma referência, que vocês abram rapidamente, né, para vocês verem que a fé será liberada nos seus corações, e a partir dessa palavra, se você tomar posse e crer, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A gente vai tentar decifrar um pouco desse versículo aqui. Então, primeiramente, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção que a palavra não diz sem oração, a palavra não diz sem leitura de Bíblia, a palavra não diz sem jejum, a palavra não diz sem boas obras. Ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única coisa que Deus requer de nós nos dias de hoje é fé. Vou fazer uma pergunta para você que está na sua casa e para você também que está aqui conosco. Quem aqui quer agradar a Deus? Levante a mão em nome de Jesus. É o que mais nós queremos, né? Nós que somos filhos de Deus, do fundo dos nossos corações, nós queremos o quê? Agradar a Deus. Então a palavra diz, olha, se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Primeira coisa, porque a fé, se eu posso assim dizer, é a moeda do céu. Olha só, Rafaela, tudo aquilo que Deus te dá é por meio da graça. Só que você só recebe por fé. Olha que fantástico, você que está aí na sua casa. Sei que você fez os seus pedidos, os seus alvos de orações, e você pediu muitas coisas. Tenha a certeza no seu coração que Deus vai te dar tudo isso por meio da fé, mediante a graça, através do favor imerecido. Sabemos que você não merece, sabemos que eu também não mereço, mas pela maravilhosa graça do Senhor, Ele vai me dar, só que eu recebo por fé. E se Deus nos dá tudo por meio da fé, nós precisamos entender o que é a fé. Porque Remi falou aqui em cima, né, que nós precisamos de crer, né, nós precisamos de ter fé. Mas o que é a fé? Será que a fé é algo abstrato? Será que a fé é algo subjetivo? Será que a fé, ela lida com teorias, subjetividade, ou é uma certeza? Abra a palavra do Senhor
lá em Hebreus, capítulo 11 mesmo, aí onde é que a gente está, lá no verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu vou ler uma tradução aqui que eu achei fantástica, mas também eu vou ler na Almeida e Corrigida. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você tem essa tradução aí, que eu vou ler agora, a sigla é VFL. Essa tradução aqui para mim foi a melhor em relação à fé. Diz assim: ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Primeiro ponto, você tem que ter certeza de tudo aquilo que você pediu a Deus, você vai receber. Não é subjetividade, não é uma teoria, não é algo subjetivo, é uma certeza. Ou seja, eu creio no meu coração que Deus vai me dar. Só que o texto continua dizendo o seguinte: é a certeza de coisas que vamos receber e as coisas que esperamos e ter a convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Esse aqui é o ponto-chave. É a convicção de que uma coisa existe, mesmo quando não a vemos. O fato é esse. Nós sabemos que há aqui neste lugar, frequências de rádio, de internet, que está sendo reproduzido. Mas alguém consegue ver essas frequências? Não. Só que nós sabemos que ela existe. Amém? Nós lemos lá em Hebreus que nós temos que ter a certeza de quando nós aproximássemos diante de Deus que Ele existe, mesmo quando nós não o vemos. O fato é, a minha fé, olha só, isso aqui é interessante, a minha fé não produz a existência de Deus. A minha fé, ela não produz a frequência dos rádios, da televisão. A minha fé, ela somente alinha com aquilo que é verdadeiro. Ela somente confirma uma coisa que já existe. Porque às vezes nós falamos assim, quando nós estamos no culto: você precisa de ter fé. Aí nós começamos a orar, começamos a declarar, só que nós, obreiros, fazemos com tanta força, pensando que a nossa declaração, que a nossa oração vai fazer com que aquilo que nós pedimos venha à existência a partir daquele momento. Não, já existe. Se Deus fala, obreiro, que você é abençoado, você verdadeiramente é o quê? Abençoado. Se Deus fala que você é curado, você verdadeiramente é curado. A sua fé, ela somente se alinha com aquilo que é verdade no mundo espiritual. Porque às vezes nós pensamos que, se é espiritual, porque não existe. Se é espiritual, porque ainda vai existir. Não. A palavra diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Abra aí, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, as coisas que nós vemos, tocamos, elas são temporais, vai acabar, vai passar. Só que as coisas que nós não vemos são o quê? Eternas. Deus é eterno. Os átomos que estão aqui nesta noite aqui, que nós não conseguimos ver, são eternos. Porque se nós não acreditarmos que aquilo que nós ainda não vemos
não é verdadeiro, aquilo que você pediu não vai se manifestar. Porque você, uma hora ou outra, vai deixar de declarar, vai parar e pensar, será que isso é verdade mesmo? Né, você que é casado, né, que ainda não tem filhos, eu estou orando a Deus por um filho, aí você acaba desistindo, porque você pensa que, se você ainda não viu a manifestação, ainda não é verdade. Ou você que está, né, querendo prosperar, querendo arrumar uma porta de emprego, você que ficou desempregado na pandemia, você começa a declarar, mas como você não crê que essa porta já está aberta no mundo espiritual e que, mesmo que você não veja, ela é uma realidade, você acaba desistindo com o tempo. Porque nós acabamos entrando, como eu posso dizer, na convicção do mundo, porque o mundo diz o seguinte, olha, se você vê, é verdadeiro. Se você não vê, é falso. Eu estou tocando aqui, né, essa plataforma aqui, estou tocando esse celular, isso aqui é verdadeiro. Mas Deus, eu não vejo Deus, eu não posso tocar em Deus, então não existe. Não, nós somos filhos de Deus. Então a palavra diz que fé é você acreditar que uma coisa existe, mesmo que você não vê. Se nós estivermos firmados nesse fundamento, quando eu falar para você o que a fé pode manifestar na sua vida, meu irmão, se você levar isso para sua casa, se você levar isso como estilo de vida, como eu disse aqui no começo, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu coloquei aqui que fé é você concordar com aquilo que Deus diz. Não tem segredo. É só você concordar com aquilo que Deus diz. Diz a meu respeito, diz a seu respeito, diz a respeito das circunstâncias que estão ao redor de você. É só você concordar com isso. Não tem segredo. É por isso que fé pode ser ensinada para uma pequena criança em sua tenridade. É por isso que nós também temos os kids, né, que as nossas irmãs aqui cuidam dessas crianças maravilhosas, porque até essas crianças podem entender o que é fé. Deus pegou aquilo que era complicado na antiga aliança e fez fácil para nós. Só que nós precisamos de crer e aceitar essa verdade. Aí uma pergunta, né, vem na nossa mente. Beleza, fé é essa convicção, mas como que eu posso ter fé? Como que a fé pode se manifestar no meu coração? Como que eu posso crer para cura, prosperidade? Como que eu posso crer para ter um casamento abençoado? Como que eu posso crer para todos os pedidos que eu estou colocando diante de Deus? Abra lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Diz assim, a fé vem ao se ouvir a mensagem, e a mensagem é proclamada por ordem de Cristo. Essa versão aqui é a versão que eu li com vocês anteriormente. Se você aí tem uma versão cuja sigla é NBV, coloca para você ver como que essa verdade ela é manifestada em nossas vidas. A versão é NBV. Diz assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. Olha que interessante, João. A fé, ela vem quando você ouve o Evangelho a respeito de Cristo. Não é a respeito de você, não é a respeito de quão você precisa amar a Deus, não é a respeito de quão você precisa obedecer a Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo.
É por isso, Remy, que todas as vezes que eu vou ministrar aqui, e eu falo para vocês assim, olha, a nossa maior responsabilidade aqui neste púlpito não é falar de nós, não é falar das nossas grandezas, é apresentar Cristo. Como diz o pastor Aloísio, é apresentar um quadro de Jesus Cristo, porque quando nós falamos de Jesus Cristo, quando nós falamos do Evangelho, fé é adicionada no seu coração. E vamos ver isso em uma história que está lá em Marcos capítulo 5, verso 24. Abre aí. Marcos, capítulo 5, verso 24. Você deve estar se perguntando assim, não, por que você abre tantos versículos? Porque você precisa de ver e usar os 10% que você usa do seu cérebro, porque os cientistas dizem que nós usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Então, use esses 10% agora em nome de Jesus. E vamos fazer uma linha de raciocínio, porque não é difícil, cara. Às vezes nós ficamos com preguiça de abrir, é muito versículo. Não, isso vai mudar a sua vida. Marcos, capítulo 5, verso 24. Diz assim: Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Havia na multidão uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Ela já tinha sofrido muito e já tinha gasto tudo o que possuía, tratando-se com vários médicos, mas ao invés de melhorar, ia piorando cada vez mais. Agora, olha o versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus. Então a mulher, ela sofria com hemorragia durante 12 anos. Tinha ido nos médicos, os médicos não tinham dado solução para ela. A palavra diz que ela ia de mal a pior, gastou todo o seu dinheiro, mas quando ela ouviu falar de Jesus, atravessou pelo meio da multidão e, aproximando-se por trás dele, tocou nas suas roupas. Versículo 28. Ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas roupas dele, ficarei curada. Assim que tocou nele, o sangue parou de correr e ela sentiu em seu corpo que estava curada da sua enfermidade. Aleluia! Então, o que gerou fé nessa mulher? Que ela quebrou a lei, porque a lei dizia que quem padecesse de fluxo de sangue tinha que ficar isolado. Ela quebrou a lei, ela passou por entre todas aquelas pessoas e tocou em Jesus. O que ela tinha ouvido, será, a respeito dele? Tinha ouvido que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava a vida. Aquelas pessoas que iam até Jesus, nenhuma delas voltava da mesma maneira. Era esse evangelho, era essa a boa nova que ela ouviu falar a respeito de Jesus, que gerou nela fé. Remy, sabe quando esses 500 jovens que nós já cremos que o Senhor já enviou, vai vir para cá? Quando nós falarmos a respeito de Jesus. Quando nós pintarmos um quadro de Jesus, falar, olha, Jesus não está olhando para os seus pecados, porque todos aqueles que receberam de Jesus eram o quê? Pecadores. Jesus não está olhando as suas falhas. Jesus só quer que você tenha fé na bondade dele. E quando você tem essa fé, e essa fé manifestada no seu coração, você fala, cara, se eu for até Jesus, eu vou receber o meu milagre. Fé é gerada quando você vê Jesus Cristo. Quando você conhece a sua bondade, a sua amabilidade, quando você conhece que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e hoje você pode ter livre acesso diante dEle. É assim que fé é gerada no nosso coração. É assim que nós vamos ganhar essa geração de jovens que estão perdidos,
se prostituindo, fazendo aquilo tudo de errado, não é apontando os seus erros, apontando os seus pecados, dizendo que você tem que melhorar mais, você tem que ser mais santo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, 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 não. Isso é lei. Quando o nosso foco é centrado naquilo que o homem tem que fazer, isso é lei. Isso é os 10 mandamentos. E a palavra diz que nós hoje não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Lá em Romanos 6,14. E que quando nós estamos debaixo da graça, o pecado não nos domina mais. Então, o evangelho não tem nada a ver comigo. O evangelho tem tudo a ver com Jesus Cristo e aquilo que ele fez por nós na cruz. E quando nós espalhamos esse evangelho nas células, nas redes sociais, aonde quer que nós formos, as pessoas vão ter fé. Elas vão querer conhecer esse Jesus. E elas vão receber tudo aquilo que elas pedem. Porque elas não vão chegar diante de Deus, diante de Jesus, confiado nelas mesmas. Elas vão chegar confiado unicamente em Cristo e naquilo que ela fez, e naquilo que ele fez por elas. Então, uma verdade é, fé, ela vem através de Jesus Cristo, e quando nós o contemplamos. Abre lá em Marcos, capítulo 5, verso 24. Não, Lucas, capítulo 24, verso 27. Lucas, capítulo 24, verso 27. Deixa aberto aí em nome de Jesus. Essa história aqui, de Lucas 24, né, a partir do verso 13, fala dos 2 discípulos, né, que estavam indo para a aldeia de Emaús, depois que Jesus morreu e ressuscitou. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, esses 2 discípulos estavam indo juntos para essa aldeia. Só que eles estavam tristes, a palavra diz que eles estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, e para eles Jesus não iria ressuscitar. E de repente apareceu Jesus caminhando do lado deles, e a palavra diz que os olhos desses 2 discípulos, o nome de um deles era Cleopas, né, os 2 discípulos, seus olhos estavam fechados para não reconhecer Jesus. E a palavra diz que Jesus ia, né, caminhando juntamente com eles. Jesus perguntou por que eles estavam tristes. Eles explicaram tudo que tinha acontecido, que eles achavam que era Jesus que iria redimir a Israel, eles achavam que Jesus iria tirar Israel debaixo da opressão romana, e chegou em certa ocasião, né, em certo momento ali, que Jesus começou a explicar para eles a respeito da Escritura. E no versículo 27, que eu pedi para você abrir, diz assim, olha, depois Jesus explicou a eles tudo o que os profetas tinham dito a respeito dele em todas as Escrituras, começando por Moisés. Olha só que interessante. Ao invés de Jesus parar para eles e falar para eles assim, olha, eu sou Jesus Cristo, eu ressuscitei, aqui estou eu. Não, o que ele fez? Ele abriu 5 livros, né, de Moisés, e começou a explicar para aqueles 2 discípulos tudo aquilo que dizia a respeito dele mesmo. Às vezes, quando eu li o Antigo Testamento, eu ficava procurando, como eu posso falar, fórmulas. Eu ficava procurando passos. Nossa, deixa eu ver aqui, como que eu faço para me prosperar? Deixa eu ver aqui, como que eu faço para me poder arrumar uma esposa? Porque eu e o João estamos solteiros. E às vezes eu ficava lendo assim, né? Deixa eu ver aqui, como que eu faço para poder arrumar uma esposa? Ah, não, deixa eu ver aqui, como que eu faço para poder ver a minha família salva? Era só aquilo que eu precisava de fazer. Só que a palavra diz que o principal objetivo de você ler o Antigo Testamento não é para você arrumar passos, fórmulas, jeitos. É para você ver quem? Jesus Cristo. Então, toda vez que você começar a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e por aí vai, não procure fórmulas, procure ver Cristo, procure ver Jesus Cristo, porque todos aqueles personagens
falam a respeito de Jesus, da sua obra consumada. Vamos supor um exemplo. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, né? E Isaque era o seu filho que ele teve junto com Sara. Ali há um quadro de Cristo. Abraão representa Deus, Isaque representa Cristo. Quando Isaque, juntamente com Abraão, estava subindo para poder ser crucificado, porque Isaque não sabia, mas Abraão sim, a palavra diz que o próprio Isaque levou o quê? As lenhas. Jesus Cristo, ele mesmo levou a cruz. A palavra diz que quando Abraão colocou Isaque para ser crucificado, assim que ele levantou o cutelo e ia matar o seu filho, diz que um anjo bradou e disse para que Abraão parasse com aquilo, porque Deus já tinha preparado um cordeiro. Aquele cordeiro era quem? Era Cristo. Então, tudo aquilo que nós vemos nessas histórias diz a respeito de Jesus. Outro exemplo é de José, né? A palavra diz que José, que era filho de Jacó, diz que José foi vendido pelos seus irmãos. Da mesma forma, Jesus Cristo foi vendido pelos fariseus, que também eram seus irmãos na carne, todos eles eram filhos de Abraão. A palavra diz que José foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30. Diz que José, em certo momento da sua vida, depois que ele estava com o faraó, ele foi usado para poder alimentar toda aquela geração, porque havia fome. Jesus Cristo também, ele é usado para poder alimentar toda esta geração. Então vocês veem que tudo aquilo que está no Antigo Testamento diz a respeito de Jesus. E quando nós contemplamos Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento, fé é gerada em nossos corações. E você começa a ter gosto de ler a Bíblia. Você começa a querer ver Jesus em todas as histórias. Deixa eu ver Jesus aqui na história de Ruth. Deixa eu ver Jesus aqui em Juízes, na história de Sansão. Deixa eu ver Jesus aqui na história de Davi. Tudo tem a ver com Jesus. Por quê? Quando nós vemos Jesus Cristo, fé nos é adicionada. E somente com a fé nós podemos agradar a Deus. Somente com a fé. Nada a ver comigo, nada a ver com você. Tudo a ver com Ele e com a obra consumada da cruz. Então, entendendo esses fundamentos, agora eu vou começar a pregar. Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Entendemos que fé não é algo incerto, não é hipótese, mas sim uma certeza de que nós cremos, mesmo quando nós não estamos vendo. Vemos que fé é adicionada a nós quando nós contemplamos a Jesus Cristo, pois foi isso que ele fez com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apresentou tudo aquilo que dizia a respeito dele mesmo. Agora nós vamos ver como nós podemos usar a nossa fé. Abre lá em 1 João, capítulo 5, verso 4. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é filho de Deus vence o mundo. Então a primeira coisa é, se você é uma nova criatura, se você é filho de Deus, você não está tentando vencer o mundo. A palavra diz que você vence, ok? É uma realidade neste momento. E continua dizendo o seguinte: e é isso que nos dá a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Olha que interessante. Nós queremos tanto que os nossos jovens, eles vençam o mundo. E nós, com esse zelo, nós acabamos colocando o jugo sobre a vida deles. Você só vence o mundo se você começar a orar muito. Você só vence o mundo se você jejuar muito. Você só vence o mundo se você ler toda a Bíblia. Você só vence o mundo se você fazer isso, se você fazer aquilo. Não tem nada a ver com você, meu filho. A palavra diz que você vence o mundo pela sua fé. E toda vez que o mundo ser atrativo para você, pare
e declare: eu já venci o mundo, porque eu sou filho de Deus. Você que está aqui nesta noite, toda vez que o mundo tentar entrar dentro da sua mente, toda vez que o mundo tentar entrar dentro da sua casa, para e declara: eu já venci o mundo. Porque o que vence o mundo é a minha fé. O que vence o mundo é a nossa crença naquilo que Jesus Cristo fez. É isso que vence o mundo. Ler a Bíblia é bom? É bom, tanto que nós estamos lendo muito aqui. Orar é bom? É ótimo. Jejuar é bom? É ótimo, tem os seus benefícios, mas nada disso vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. E fé é você concordar com aquilo que Deus diz. Se Deus já diz que você já venceu o mundo, para de tentar vencer. Essa é a verdade, Marcos. Nós temos que parar de tentar fazer uma coisa que já foi feita. Olha só que verdade. Parar de tentar fazer uma coisa que já foi feita. Você já venceu o mundo. Só precisa declarar essa verdade. E a gente vai ver que o declarar é de suma importância para que a fé venha se manifestar. Então, primeira coisa é, nós já vencemos o mundo. O mundo não tem mais lugar na nossa vida. A concupiscência da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos, né? Essa definição de mundo, segundo a Bíblia, tudo isso não tem mais poder sobre nós. Nós que somos jovens, nós que somos filhos do Senhor, porque a nossa fé é que nos dá a vitória. Amém? Aleluia. E abre lá também, essa aqui é uma verdade que falar para vocês. Eu precisaria de mais uma hora só para poder falar essa verdade aqui para você. Em 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João 2,15. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: não amem o mundo, nem o que há nele. Nós queremos que os nossos jovens, até mesmo aqueles que não são jovens, vocês que têm 50, 30, 60, independente da sua idade, você não quer amar o mundo, amém? Porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Então a palavra diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A versão NVI foi a melhor versão que eu achei para poder traduzir essa verdade aqui. Então a Bíblia diz o seguinte: nós não podemos amar o mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção. A Bíblia não diz que ele não ama o Pai. A Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. A verdade é o seguinte: quanto mais nós sabemos que somos amados, menos nós vamos amar o mundo. É por isso que nós da Videira falamos tanto para você, cara, Deus te ama. Ele entregou Jesus Cristo, Ele morreu por você, Ele te ama incondicionalmente. Quanto mais você tiver revelação de quão amado você é por Deus, menos o mundo você vai amar. Quanto mais revelação tiver no meu coração de quão Deus me ama, quão maravilhosa foi a obra consumada da cruz, tudo aquilo que Ele fez por mim, menos o mundo eu vou amar. Essa é a verdade suprema, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós insistimos de falar para os jovens: você tem que amar a Deus, você tem que santificar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, faz aquilo outro. Não tem nada a ver com você.
E se você está ouvindo essa verdade a primeira vez, no primeiro momento vai gerar raiva no seu coração. Porque você aprendeu durante a sua vida toda que o centro do evangelho é você amar a Deus. Não. Porque o nosso amor por Deus, ele é falho. O nosso amor por Deus, ele é dúbio. Uma hora eu amo muito a Deus, outra hora eu não amo muito mais. Uma hora eu quero servir a Deus, outra hora eu não quero servir mais. Não. O nosso amor por Deus faz isso aqui, ó. Lá em cima e lá embaixo, todo momento. E se você se firmar no seu amor por Deus, meu irmão, você não vai conseguir não amar o mundo. Já prestou atenção? Que aquele jovem, isso aqui não deveria ser, mas somos carne. E a palavra diz que a carne ainda está em nós. Aqueles jovens que batem tanto, aqueles jovens que insistem tanto em dizer que eles amam a Deus, são os que mais caem. Aquelas pessoas que se firmam tanto no amor delas por Deus, as que mais se decepcionam. Se decepcionam com os irmãos da igreja, se decepcionam com a igreja, se decepcionam com Deus. Por quê? Eles firmaram o fundamento do evangelho em algo errado, na areia. Eles não firmaram o fundamento em Cristo. Porque se você firmar o fundamento em Cristo e ver que, independente das suas falhas, dos seus erros, Deus ainda te ama, meu irmão, você pode cair, mas você levanta. Quando o irmão falar algo de você dentro da igreja que você não gostou, você vai falar meu irmão, te perdoa, filho. Deus me ama demais. O que você falou de mim, eu deixo de falar, não faz diferença nenhuma, porque Deus me ama. Quando você se fundamenta nessa verdade que Deus te ama, a palavra diz que você não ama o mundo. Você se afasta das coisas do mundo. Quando alguém te chama para pecar, quando alguém te induz nas redes sociais, quando alguém fala alguma coisa que você vê que não é da vontade do Senhor, naquele primeiro momento você tem que falar o quê? Cara, Deus me ama. A partir do momento que você tem essa consciência de que Deus te ama, você se afasta das coisas do mundo. Vou pecar para quê? Deus me ama. Para que eu vou me envolver nesse relacionamento que não é da vontade de Deus? Porque Deus me ama. Como eu não posso perdoar o meu cônjuge? Deus me ama. Tudo tem a ver com o amor do Pai dentro de você. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com o amor do Pai dentro de você. Então receba essa verdade no seu coração. Creia nesta noite que Deus te ama. A palavra diz que Deus provou o seu amor por nós, dando Cristo para morrer em nosso lugar, ainda quando éramos o quê? Pecadores. Meu filho, se Deus provou o amor dele por você, dando Jesus Cristo quando você era pecador, imagina você agora que é filho. O que ele não faria por você? Olha a lógica divina. Se ele te amou quando você ainda nem o conhecia, quanto mais agora quando você o conhece. Quanto mais agora quando você quer o servir. Quanto mais agora quando você quer o agradar. Então tem tudo a ver com ele e nada a ver comigo. A palavra diz, quando Jesus estava ministrando o Sermão da Montanha, ele disse que os puros de coração veriam a Deus. Lá em Mateus capítulo 5, a palavra diz que bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que nós queremos fazer? Nossa, eu preciso purificar o meu coração. Aí você começa a fazer obras. A palavra diz lá em Tiago, acho que é em Tiago mesmo, que isso são obras mortas, quando nós queremos fazer alguma coisa para poder receber algo de Deus. A palavra diz que isso é obras mortas. Então nós queremos fazer um monte de coisa. Eu vou orar 2 horas. O pastor Luiz, na live que ele fez com o Vitor Azevedo, ele disse que quando ele se tornou pastor, ele foi em uma ministração, e o pastor disse que se você não orar 2 horas por dia, você não é o pastor. Aí ele começou a orar 2 horas todos os dias. 2 horas. Aí depois ele foi em outra administração, o outro pastor disse o seguinte: olha, se você não orar no mínimo 4 horas por dia, desiste do seu chamado. Aí 4 horas. Aí depois ele foi em outra administração de outro pastor, o pastor disse o seguinte: olha, se você não orar no mínimo 8 horas por dia, você nem pastor é. Ele parou e disse: cara, eu desisto de ser pastor, por quê?
tentando conseguir algo de Deus através das nossas orações. Não é pelo seu muito orar, não é pelo seu muito falar. Tudo isso que você faz é bom, sim, mas nada disso te qualifica diante de Deus. O que te qualifica diante de Deus é a sua fé. Abre lá em Atos capítulo 15, verso 9. Atos, a gente vai ver como o nosso coração é purificado, porque nós queremos ver a Deus, né? Nós queremos ver a Deus na nossa família, no emprego, no casamento, na faculdade, em todos os lugares nós queremos o quê? Ter uma percepção de Deus. Queremos um ambiente cheio de Deus. Em Atos capítulo 5, Atos capítulo 15, verso 9. Atos 15, 9. Diz assim: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Aleluia. Olha só, a palavra diz que Deus purificou o coração dos gentios. Aqui, se você for ler todo o contexto, é quando Pedro vai até a casa de Cornélio pregar a primeira vez o evangelho para os gentios. Depois houve uma discussão lá entre os judeus, porque Pedro foi até lá. Aí Pedro começa a explicar, por que ele foi até lá, através de uma visão de Deus. Aí no versículo que nós acabamos de ler, diz que, visto que purificou os seus corações pela fé. O nosso coração é purificado pela fé. Não é pelas obras, não é pelo seu muito fazer. É quando você crê que você é amado, é quando você crê que você é perdoado, é quando você crê que você é favorecido. Desse jeito, o seu coração é o quê? Purificado. Não tem nada a ver conosco. Porque a palavra diz que toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado a quem? A Ele. E se você pensa que pelo seu muito fazer, você está purificando o seu coração, meu irmão, deixe isso no dia de hoje. E comece a crer que o seu coração é purificado pela fé. Olha só, não sou eu que estou dizendo, amém? É a palavra de Deus. E não está fora de contexto nenhum. Se você for ler Atos 15, vai ver que esse versículo está dentro do contexto. Então, o nosso coração é purificado pela fé. E uma vez que nosso coração é purificado pela fé, nós podemos ver a Deus. Uma vez que você purifica o seu coração pela fé, crendo na bondade dEle, você começa a ver as coisas de Deus. Você começa a contemplar aquilo que é celestial na sua vida. Começa a querer também passar isso para frente. Porque a gente vê muitas pessoas lutando demais, muitas pessoas caindo e voltando, muitas pessoas afastando da igreja. Nós perguntamos, não, por que essas pessoas se afastaram? É porque elas ainda não têm essa revelação. Elas ainda pensam que é pelo muito fazer. Elas ainda pensam que Deus está com raiva delas. Elas ainda pensam que Deus está cobrando muitas coisas dela. Uma vez que nós sabemos que tudo aquilo que nós alcançamos diante de Deus é por meio da fé. E em Romanos capítulo 1, verso 17. Abre aí em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 17, o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como se revela a justiça de Deus? Porque todos nós queremos ser justos, amém? Nós queremos ser justos, nós anseiamos ser justos, porque nós vemos que os justos são abençoados. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus, ou seja, como Deus te declara justo, é por meio da fé, e é do princípio ao fim. Você não começa pela fé e termina pelas obras. Você não começa crendo e termina fazendo. Não, a palavra diz que do princípio ao fim é pela fé.
E continua dizendo: o justo viverá pela fé. Assim que nós vivemos, é crendo que, mesmo que nós ainda não vemos, aquilo já é uma realidade. É crendo que, mesmo que no dia de hoje, há poucas pessoas aqui, número de pessoas nesse culto de jovens, haverá aqui 500 jovens adorando ao Senhor. É crendo que aquela porta que você quer que se abra, essa porta vai se manifestar. É tudo por meio da fé e através da fé. Amém? E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Abra em nome de Jesus. Nós vamos ver como que nós nos tornamos justos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: isso aqui, esse versículo aqui, você precisa de sublinhar, marcar, riscar, colocar uma cruz, uma seta, tudo aquilo que você achar necessário, porque essa verdade aqui, ela tem poder de te libertar. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Olha só, Deus, Ele tornou Jesus Cristo pecado, mesmo Ele não tendo pecado. E continua dizendo que, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Em algumas versões diz, aquele que não conheceu pecado, aquele quem? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, Deus colocou os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros no corpo de Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo, nós nos tornássemos a justiça de Deus. Meu irmão, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo. Você é justo, você é santo. Você foi separado, porque Jesus Cristo não cometeu pecado para se tornar pecado. Da mesma forma, nós não conseguimos obedecer todos os mandamentos de Deus para nos tornarmos justos. Só que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, diz o seguinte: olha, eu sei que vocês são falhos. Eu sei que vocês não conseguem obedecer os 10 mandamentos. Eu sei que vocês não conseguem ser santos por si próprio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu filho. Ele vai cumprir toda a lei. Eu vou pegar os seus pecados, vou imputar no seu corpo, vou pegar a justiça dele, porque ele obedeceu toda a lei. Amém? Jesus Cristo nunca pecou, não conheceu pecado, nele não havia pecado, então ele foi um homem perfeito. Deus disse: eu vou pegar a justiça dele e vou colocar em vocês. Dessa maneira vocês vão se tornar o quê? Justos. É isso aqui que diz esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por que você acha que Jesus Cristo sofreu tanto? Por que você acha que Jesus Cristo foi açoitado? Por que você acha que Jesus Cristo foi despido? Cuspiram nele, colocaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, o colocaram na cruz, furaram com uma lança, mesmo ele não cometendo nenhuma falha, porque há um versículo na Bíblia que diz o seguinte: tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Amém? Quem conhece esse versículo aqui? Amém, glória a Deus. Então a palavra diz que tudo que o homem semear, aquilo ele vai colher. A pergunta é: qual foi a semeadura de Jesus que o fez ir para aquela cruz? Já se perguntou? Qual foi a semeadura dele? Foi os meus e os seus pecados, para que hoje nós pudéssemos receber tudo aquilo que ele semeou, para que hoje nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus, o favor de Deus, a prosperidade, a cura, tudo aquilo que você quer receber, tudo isso por meio da fé. E para mim poder caminhar para o final, abre lá em Colossenses, capítulo 2, verso 13. Colossenses, capítulo 2, verso 13. Então nós vimos que somos justos por meio da fé. Não tem nada a ver com aquilo que você fez, mas tudo a ver com aquilo que Jesus Cristo fez.
uma vez que você declare que é justo pela fé, as bênçãos de Deus, elas te perseguem e te alcançam, entendendo que tudo isso por causa da cruz, tudo isso por causa daquilo que Jesus Cristo fez. E nós vamos estabelecer mais um fundamento aqui. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Esse final aqui que é interessante, presta atenção. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quando Deus, Ele te perdoou, uma vez que você aceitou Ele como o seu único e suficiente Salvador, uma vez que você colocou a sua fé em Jesus Cristo, a palavra diz que todos os seus pecados foram perdoados. E é verdade que não foram só os seus pecados passados, os seus pecados presentes e os seus pecados futuros. Quando você crê que é totalmente perdoado, você tem mais intimidade de chegar diante de Deus, porque você vai saber que Ele não está mais olhando suas falhas, porque já foi tudo colocado em Cristo. Você vai ter mais liberdade de chegar diante de Deus, porque você vai falar assim: cara, eu sou perdoado, por que eu vou me esconder de Deus? Eu sou perdoado, por que eu vou me afastar do Senhor? Eu sou perdoado, eu posso pedir tudo o que eu quiser, porque eu sou perdoado. Não somente os seus pecados passados, mas os seus presentes e até aqueles que você ainda vai cometer, Deus já te perdoou. Por quê? Nós sabemos que Deus está fora do tempo, amém? E a cruz também está fora do tempo. E quando Jesus Cristo morreu por você, você nem tinha nascido. Nem pecado você tinha. Olha só para você ver que é verdade. Nem pecado você ainda tinha cometido. Então, quando Deus te perdoou na cruz, foi todos os seus pecados, de toda a sua vida. E quando você crê nessa verdade, que é totalmente perdoado, nada pode te parar. Quando você falhar, você não vai parar e olhar assim: nossa, agora Deus se afastou de mim. Tem umas doutrinas que diz que o Espírito Santo sai de você quando você peca. Nunca vi isso, não, meu irmão. Você foi todo perdoado. Se você é todo perdoado, você tem total liberdade diante de Deus. Aí você pode parar e pensar: já que eu sou todo perdoado, eu vou pecar. Algumas pessoas dizem que se a pessoa tiver ciência que ela é totalmente perdoada, agora ela vai cometer todo tipo de pecado. Meu irmão, como Remy disse aqui, crer corretamente nunca vai produzir uma vida correta. Se você crê corretamente, se você crê que todos os pecados foram perdoados, se você crê que você é justo de uma vez por todas, você vai ter uma vida correta. Se você crê que é totalmente amado, você vai querer andar de uma melhor forma diante de Deus. Vocês aí, os casados é melhor. Vocês aí que são casados, se a sua esposa, seu esposo virar para você e falar assim: olha, eu te perdoo de tudo aquilo que você fez, eu te perdoo de tudo aquilo que você fez, eu te amo incondicionalmente. Será que o seu cônjuge, na mente dele, vai parar e vai pensar e vai falar assim: já que ela me perdoou de tudo, eu vou sair pecando, eu vou sair fazendo o que eu quero? Já que ela me ama incondicionalmente, agora eu vou sair falhando com ela ou com ele? Não. Se você não pensar isso, será que Deus pensa isso a nosso respeito? Será que quando Deus perdoou os nossos pecados, Ele parou, olhou assim: nossa, será que esses homens e essas mulheres vão sair pecando agora, depois que eu perdoei todos os seus pecados? É lógico que não. Porque se você crê corretamente, você vive corretamente. Se você crê que é totalmente perdoado, você vai querer ter uma vida de excelência diante de Deus. Se você crê que é incondicionalmente amado, você vai querer servir a Deus de uma maneira mais excelente. Porque crer corretamente vai produzir um viver correto. É por isso que hoje nós, mais uma vez, insistimos
sacrifício de Jesus. Comece a declarar que você é perdoado. Comece a declarar que você é justo. Porque lá em 2 Coríntios, vou ler só mais 2 versículos para a gente poder encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, diz assim: está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Sabe como essa fé, que eu expliquei para vocês aqui, né? Quase uma hora falando para vocês a respeito de fé. Sabe como essa fé é manifestada? Quando você fala. Não adianta só eu ficar pensando: nossa, agora eu sou totalmente perdoado. Nossa, agora eu sou justo. Nossa, Deus me ama tanto. Se eu não falar isso através da minha boca. Porque a palavra diz que eu criei, por isso falei. Quando você coloca isso em ação e começa a declarar que você é perdoado, que você é justificado, que você é amado, que você é abençoado, as bênçãos dessas realidades vão se manifestar na sua vida. Quando você começa a declarar que você é um homem próspero, que você é inteligente, que você já é curado, que nenhuma enfermidade vai chegar na sua casa, que o Covid-19 não pode entrar na sua casa, que você já está curado de tudo aquilo que te acomete. Quando você começa a declarar e a expor essas verdades, isso vai se manifestar na sua vida. Porque, como eu disse para você aqui no começo, é porque você não vê que não é uma realidade. Às vezes as nossas ações, em pensamentos, também em atitudes, pode dizer que você ainda não é justo, mas não é porque você não vê que ainda não é uma realidade. Deus não deu de faz de conta: olha, eu estou fazendo de conta que você é perdoado, eu estou fazendo de conta que você é justo, eu estou fazendo de conta que já te curei. Deus não é Deus de faz de conta. Deus é um Deus de realidade. Só que para essa realidade se tornar manifesta na sua vida, você precisa de declarar. Quando você declara, você está semeando no campo espiritual para que essa semente venha se manifestar. Olha só uma verdade: a Lu e o Remy estão querendo ter um filho, amém? Glória a Deus. Então nós sabemos que quando esse filho foi gerado dentro da Lu, mesmo nós aqui de fora não vendo, ele já é o quê? Uma realidade dentro dela. Só que para que esse filho venha nascer e se tornar forte, nutrido, a Lu precisa de quê? Se alimentar bem. Porque se a Lu não se alimentar, se ela parar de comer, ela vai falecer e o filho dela também. Do mesmo jeito é em relação às promessas de Deus. Nós cremos que as promessas já são reais, amém? Só que se nós não continuarmos declarar essa verdade não vai se tornar uma realidade manifesta na sua vida. O alimento que a Lu vai dar para aquele bebê em relação à comida e à bebida é o alimento que nós damos para aquele milagre que nós queremos que se manifeste. E esse alimento é a nossa declaração. Quando Deus fez o mundo, a palavra diz lá em Gênesis 1:1 que havia trevas. O que Deus fez? Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus não viu a luz antes dele falar. Nós também não vamos contemplar esses milagres que nós queremos se nós não falarmos. É por isso que você tem que declarar. Você tem, mesmo que você não sente: não estou sentindo que eu sou perdoado. Mesmo que você não sente, declare. Não estou sentindo ainda a cura se manifestando naquilo que eu quero. Mesmo que você não sente, declare, porque do mesmo jeito vai se tornar uma realidade no mundo físico, porque já é uma realidade no mundo espiritual. E as coisas espirituais são eternas. Mas aquilo que você vê, a falta de dinheiro, a discussão no casamento, o desemprego, as dificuldades que você está passando, isso é temporal. Mas as coisas espirituais são eternas. E para mim poder encerrar, fique de pé você que está aqui, em nome de Jesus.
Você que está aí na sua casa, pode ficar sentado, pode ficar à vontade. Para a gente poder encerrar, abre lá em Gálatas, capítulo 3, verso 9 ao 12. Diz assim, olha só essa verdade. Assim, os que são da fé, nós somos da fé. Amém? Você que está em casa é da fé. Então em Gálatas 3:9 diz o seguinte: olha, assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. É por isso que nós, da Nova Aliança, falamos tanto, cara, sai da lei. Para de querer conquistar as coisas na força dos seus braços. Para de querer agradar a Deus através das suas obras. Saia da lei. Venha para a graça. Porque a palavra diz que os que são da fé são abençoados. Mas aqueles que são das obras da lei, presta atenção que a Bíblia não diz que aqueles que quebram a lei. Aqueles que são, ou seja, a partir do momento que você para de crer na graça de Deus, graça é favor imerecido, e começa a crer nas suas obras, para poder alcançar alguma bênção, para poder alcançar algo diante de Deus, a partir desse momento que você se coloca debaixo da lei, você se coloca debaixo da maldição. Saia da lei, venha para a graça. No versículo 10 ainda diz o seguinte: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, a lei é os 10 mandamentos, só que são mais 613 ordenanças, 613 preceitos. Quem consegue cumprir isso tudo? Ninguém. É por isso que Cristo veio e morreu por nós. Olha só, nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento, Marcos. Quando o fariseu chegou diante de Jesus, olha só, ele chegou perguntando para Jesus: Senhor, qual é o primeiro mandamento? Jesus disse: olha, o primeiro mandamento é: ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, e ame o próximo como a ti mesmo. A pergunta é: quem consegue obedecer esse mandamento? Ninguém consegue amar a Deus de todo entendimento, porque vira e mexe você tem um pensamento falho. Seus pensamentos são principais a respeito dele. Ninguém consegue amar a Deus com todas as suas forças, porque vira e mexe você fraqueja, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer vir à igreja. Ninguém consegue amar a Deus com a sua alma, porque vira e mexe você fica triste com Deus. Nós não conseguimos obedecer um mandamento, o primeiro que Jesus falou para aquele fariseu, e queremos nos colocar debaixo da lei. Queremos colocar a nossa obediência sendo uma moeda de troca diante de Deus? Não. Pare hoje. Comece a somente crer e declarar que você vai receber. Aí as boas obras. Onde ficam as boas obras? As boas obras estão lá em Gálatas, capítulo 5, no final do capítulo 5. As boas obras são um fruto. Você vai fazer espontaneamente. Você não vai nem pensar, você já vai estar obedecendo a lei. Tanto que a palavra diz que são as obras da carne. Então toda vez que você tenta obedecer o mandamento, você produz obras da carne. Inimizade, fofoca, mentira. Mas fala do fruto do Espírito. Quando você crê corretamente, quando você crê que é perdoado, que é amado, quando você crê que é justificado, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria e por aí vai. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Jesus Cristo. Então, nesta noite, você que está aqui,
feche os seus olhos e vamos colocar essa verdade para fora. Vamos declarar tudo aquilo que nós queremos ver no mundo real. Vamos declarar tudo aquilo que nós queremos ver no nosso casamento, vocês que são casados, dentro das nossas casas, nossa vida financeira, em relação ao nosso corpo. Comece a declarar essas verdades. Porque uma vez que você declara, você está alimentando tudo isso no mundo espiritual. E quando você menos imaginar, se tornará realidade no mundo físico. Então feche seus olhos nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta noite agradecemos ao Senhor por essa verdade. Sabemos, Senhor, que nós somos perdoados diante de Ti. Sabemos, Senhor, que nós já somos justos. Sabemos, Senhor, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É por isso, Pai, que nesta noite nós nos achegamos diante do Senhor com ousadia. Que se agrada de mim, sobre as nossas vidas. que eu nunca estou só. Pai, que já são realidades no mundo espiritual. Tu és um bom Nesta Pai. noite, Pai, nós declaramos que É nós quem somos Tu amados. és. Declaramos, ó Pai, que Quem nós somos Tu perdoados. és. É quem Tu és. Eu sou amado Tudo por isso, Ti. como está escrito, É ó Pai, quem em eu Isaías sou. 53, já foi É quem eu colocado sou. no corpo de Jesus É Cristo quem na eu cruz. sou. Nós Tu és recebemos, ó um Pai, a bom Tua cura. Pai. Nós recebemos, ó Quem Pai, o Teu Tu renovo. és. Nós recebemos, ó Quem Pai, Tu tudo és. aquilo que Jesus Cristo Quem conquistou Tu por nós és, naquela eu cruz. sou amado Pai, por Ti. muito obrigado É por quem essa eu verdade. sou. Pois sabemos, ó Deus, É que não tem quem nada a eu ver conosco, sou. mas tem É tudo a ver quem com eu o Senhor. sou. Comece a declarar nesta noite. Comece a declarar que você é amado. Eu sei. Comece a declarar que sua Muitos casamento está procuram abençoado. Comece a resposta declarar que sua vida em financeira é tanto uma vida lugar, financeira próspera. mas Comece a eu declarar que sei todas as dívidas que você que tem nós já foram pagas. procuramos Comece a declarar que aquela porta resposta. que vai se abrir. Só Tu Comece a podes declarar dar que toda a sua o família se virá ao Senhor, porque é uma sabe. promessa. Tudo Comece que a declarar eu tudo aquilo que você quer ver preciso no mundo físico. antes de eu falar. Porque Ele é um bom Tu Pai. és um bom Pai. Ele é um bom É Pai. quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar e me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou. É
quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite, nós estamos finalizando o nosso culto de jovens. Pegue cada versículo, cada referência que eu dei. Vá na sua casa, medite e comece a declarar essas verdades. Porque mesmo que você ainda não vê, já são realidades em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, que vocês se despeçam dos outros. Amanhã nós temos nosso culto aqui. Vai ser online, obreiro, culto? Nosso culto online, né? E presencial também, em nome de Jesus. Se você quer vir, pode vir em nome de Jesus. Tem lugar para você aqui. E que você tenha uma semana abençoada, um restante de sábado abençoado e um domingo abençoado em nome de Jesus, porque você é amado, justificado, perdoado de uma vez por todas, em nome de Jesus. Aleluia.